Ok, professor, a hora que você quiser. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer imenso estar com vocês uma vez mais aqui no nosso curso de Administração Pública para o século XXI, né, na condução da disciplina Problemas Brasileiros e Administração Pública. Há na plataforma Moodle ali uma informação inicial a respeito, né, de quem sou, em termos de formação acadêmica e coisas do gênero. Eu sou Aristóteles Azevedo, professor aqui da Escola de Administração da URGS desde 2010, mas anteriormente eu fui professor em diversas universidades, fui professor na Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de Administração, também fui professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, no Departamento de Administração, fui professor também na Universidade Positivo, em Curitiba, no mestrado e doutorado em administração por lá, e daí então migrei aqui para a URGS e passei a atuar no departamento de administração, ministrando as disciplinas na graduação e disciplina na pós-graduação. Estou afastado da pós-graduação, e mestrado e doutorado desde 2018, mas antes de me afastar, eu vinha ministrando a disciplina de epistemologia em estudos organizacionais, que é um campo dentro do, digamos assim, não é um campo da administração, mas é um campo que guarda correlações com a administração, surgido a partir de certos embates, de certas discussões e envolvimentos com a administração, mas nos dias de hoje apresenta-se como um campo independente, né? Então, independente de modo relativo, né? Não se trata, melhor dizendo, é um campo autônomo, não necessariamente independente, tá? A relação de dependência ela é mútua. E é o meu campo de atuação. Obviamente que isso envolve também diálogo constante, diálogo frequente com a administração, de modo geral, tanto pública quanto a administração privada, como nós consideramos. E, além da disciplina de epistemologia, que eu ministrei desde a Universidade Positivo e depois aqui na URGS, na graduação eu basicamente passei a minha carreira inteira ministrando disciplinas basilares, né, ou as chamadas disciplinas troncos, como teoria das organizações, essa disciplina também em alguns cursos chamada de Teoria Geral da Administração, TGA, e também eu fui caminhando aí né, outra vertente. Assim que eu cheguei na URGS, eu passei a ministrar a disciplina de Filosofia e Ética, que é a disciplina que eu ministro hoje na graduação, juntamente com uma outra disciplina, que é a disciplina de Pensamento Social Brasileiro. Então, basicamente é isso que eu faço em termos de lecionar, em termos de ensino na escola de administração. E as minhas pesquisas envolvem, obviamente, objetos, problemas perpassados por essas disciplinas e indo um pouco além dessa própria disciplina. Então, eu pesquiso, por exemplo, sobre educação superior em administração. O tema que eu tenho me concentrado ultimamente é a filosofia da administração, com bastante dedicação a essa temática, explorando algumas variações dentro do campo dessa filosofia, o- basicamente me situando aí dentro da filosofia aristotélica, e a partir daí lançando assim, um conjunto de questões, de problematizações para o nosso campo, né? Para a administração, seja pública, seja privada, repito, e seja também o que nós chamamos aí de gestão social. Então, a minha área de formação minha área de pesquisa, de estudo, perpassa esse conjunto variado que eu falei para vocês. E em termos de formação, em termos de formalidade, eu sou graduado em engenharia mecânica, eu graduei em 89 e depois fiz mestrado em administração na Universidade Federal de Santa Catarina e também fiz meu doutorado em sociologia política lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Então a minha formação é uma formação eclética dentro do campo, né? Apesar de eu ter atuado como engenheiro de projetos durante 5 anos, mas aí depois decidi me afastar
da engenharia e caminhar para as ciências sociais e ciências humanas. É percursos, né? Isso faz parte da trajetória de cada um de nós. E aqui no curso eu tenho, né, desde o início, me dedicado a essa disciplina, Problemas Brasileiros e Administração Pública. Eu fiz uma explanação inicial na disciplina naquele vídeo, né? Vocês todos tiveram acesso. E eu peço desculpa pela informação incorreta que eu transmiti no vídeo. Eu falei que as aulas seriam nas terças-feiras, mas, em verdade, depois da nossa reunião, nós chegamos à conclusão que na segunda-feira seria melhor. Nós temos aí as nossas semanas um pouco mais curtas. Essa semana é uma semana curta. Na semana que vem, nós temos um feriado, salvo engano, na quinta. Então, colocar a disciplina na segunda-feira, bem no início, me pareceu a decisão mais acertada. Eu espero que isso não cause maior, né, ou qualquer tipo de inconveniente a nenhum de vocês. De todo modo, a quem não tiver presente, a aula 5 terá à sua disposição a gravação da aula. E, independentemente disso, né, vocês podem entrar em contato comigo ou entrar em contato com qualquer um dos professores, tutores que estão aqui trabalhando comigo, vão trabalhar ao longo dessas semanas, né? Tanto o Rodrigo, a Marissa, quanto o Martin e o Eric, que vocês já estão há mais tempo atuando sobre a orientação dos dois. A disciplina ela foi desenhada de uma maneira a privilegiar certos tipos de problema da realidade brasileira, né? Certos tipos de problemas, digamos assim, emergentes. Eu não diria nem emergentes, tá? O termo é errado. Eu diria assim, problemas salientes, né? São salientes, né, no sentido que eles se apresentam contemporaneamente, mas, ao mesmo tempo, são problemas perdurantes, né? São problemas que têm, digamos assim, o carimbo de nascença da própria sociedade brasileira, né, que nos acompanham de longa data, né, quais sejam, né, relações raciais, pobreza e fome. Então, nós vamos marcar, né, eu já antecipei isso no vídeo de apresentação, nós vamos marcar com essas disciplinas aquilo que eu comentei, né, textos clássicos, de um lado, e textos contemporâneos do outro, né, tentando exatamente construir minimamente, ou de modo razoável, este processo histórico, de forma a dar demonstrações que os problemas de fato nos atingem de longa data. E, obviamente, alguns de vocês têm experiência no campo, especificamente no campo de políticas públicas, têm ciência de que, ao longo de anos, cada um do governo, né, cada um dos governos que assumem aí o comando, né, o poder executivo e até mesmo o legislativo, tentam dar soluções a esses nossos problemas, mas de toda sorte nós não conseguimos resolvê-los a contento. Essa é, infelizmente, a dura realidade, né? Nos acompanham a pobreza, nos acompanham a fome e também o preconceito cada vez mais marcante no modo como nós percebemos, lidamos, ouvimos, sentimos na nossa sociedade. Então, a ideia é que esses problemas nos ajudem a pensar, a pensar o Brasil, a pensar a realidade nacional, mas, ao mesmo tempo, do modo como eu compreendo, pensar problemas ou pensar a particularidade exige que nós tenhamos, né, minimamente, de um modo razoável, a consolidação de um quadro que nos forneça, digamos assim, um pano de fundo de totalidade. Eu acho que esse é o maior propósito, é isso que nós vamos conduzir nos dias de hoje. Desculpa, na aula de hoje. Nós vamos tentar apresentar, e aí é uma apresentação, para isso eu estou me valendo de um capítulo do livro, né, este livro aqui, do Alberto Guerreiro Ramos, sociólogo brasileiro, O Problema Nacional do Brasil. É um livro de 1960, em que o Guerreiro Ramos apresenta, no capítulo 4 do livro, o que ele chama de problemática da realidade brasileira, e para isso ele lança a mão de um quadro, né, de um quadro de totalidade,
que nos ajude efetivamente a ter como referência ou a ter como plano de rebatimento dos problemas. Cada um desses problemas só são compreensíveis, do meu modo de entender, não somente meu, isso não é uma particularidade minha, né? Mas no modo de entender de pessoas, esses problemas, para sua melhor compreensão e, principalmente, para o encaminhamento de possibilidades de solução, eles necessitam estar alocados dentro de uma composição, de um compósito de totalidade. O desafio me parece exatamente esse, né? Como nós podemos aí recorrer a este grande pano de fundo, lançando mão de determinadas categorias compreensivas da realidade nacional. É isso que nós fazemos. Para que vocês compreendam um pouco este jogo entre a particularidade e a totalidade, eu apresentei também em forma de resumo um capítulo do livro do Álvaro Vieira Pinto, não um capítulo, mas exatamente uma coletânea de citações que eu extraí desse livro aqui, um livro também de longa data, chama-se Consciência e Realidade Nacional. Álvaro Vieira Pinto, filósofo, e foi um livro publicado também aí no início dos anos 60, 2 volumes, uma maçaroca grande, e o Álvaro Vieira Pinto, assim como o Alberto Guerreiro Ramos, partem de 2 categorias fundamentais, o que eles chamam de uma tentativa de distinção de 2 modos ou de 2 estados da consciência. O que eles vão chamar de consciência ingênua e de consciência crítica, né? E consciência ingênua da realidade nacional e consciência crítica da realidade nacional. Esses são os dois parâmetros que esses autores utilizam e dos quais nós nos valeremos aqui ao longo da disciplina. Eu espero que esses 2 parâmetros possam nos auxiliar na compreensão. É óbvio que para isso vocês terão aí que recorrer na medida do possível, na medida do tempo, na medida da dedicação, do interesse obviamente, da curiosidade que eu consegui lhes apresentar, a- meios de aprofundamento dessas questões, né? Então, volto a dizer, de um lado haveria, como pano de fundo dessas discussões desses intelectuais, o que eles denominam de consciência ingênua, que seria uma espécie de modalidade da consciência, nossa consciência, ou melhor dizendo, uma modalidade de consciência dos problemas nacionais. Não se trata aqui de uma questão individual, tá? Essas categorias são, na verdade, categorias sociológicas. Então, o tratamento aqui de consciência é como se fosse uma consciência coletiva que nos atinge a um indivíduo, mas também atinge a determinado conjunto de indivíduos, a determinada coletividade. Então, a consciência ingênua seria uma modalidade de consciência dos problemas nacionais que se revela inocente, precária, simplória, em termos de compreensão do acontecimento nacional, e ela é, por essência, um tipo de consciência que ela não tem ciência dos fatores e das condições que a determinam. Então, é um tipo de, é um tipo de pensamento que abstrai dos seus condicionantes e, portanto, não consegue ver de que modo ele próprio é formado do ponto de vista histórico, do ponto de vista socioespacial. Então, a principal característica dessa consciência ingênua é uma modalidade de alienação histórico-social que não permite ou que faz com que ela efetivamente não se compreenda como um ente socialmente determinado. Então, portanto, a consciência ingênua, por descartar todos os elementos históricos e todos os elementos espaço, espaciais aos quais ela está lidando, ela ignora a compreensão efetiva dos problemas. Ela perde em
em objetividade e ela perde em compreensão da relação de causalidade dos problemas. Então, ela não consegue, digamos assim, recorrer ou ter a história como recurso sucedâneo histórico, sucedâneo social, como recurso ao qual ela vai e apanha os elementos dos acontecimentos históricos e do sucedâneo histórico. Então, ela é um tipo de modalidade de consciência individual e coletiva muito pontual, né? Muito pontual e que é presa à superficialidade dos fatos. Essa é a principal característica que nós vamos encontrar nessa definição de consciência ingênua. Por outro lado, né, dentro de uma espécie de dualidade que esses sujeitos colocam, haveria aí o que eles denominam de consciência crítica. Essa não. Essa já é uma modalidade de consciência que necessita um razoável alargamento de compreensão social coletiva. Tá? Então, ela já não é um elemento de genialidade, né, necessariamente. A genialidade estaria sendo perpassada, mas ela não é um elemento de uma individualidade genial. Né? Na verdade, a proporção que um conjunto maior de pessoas, né, e que a própria sociedade toma ciência de si, toma ciência dos seus condicionantes, toma ciência das suas possibilidades históricas, toma ciência das casualidades que a determinaram e que fizeram com que ela chegasse à situação em que se encontra. Essa modalidade de consciência, sim, ela consegue formular uma maior clarividência dos problemas nacionais. Então, ela se revela como um produto de pensamento que apreende os fatos segundo os critérios objetivamente válidos. E ela é também assim definida, por essência, como um tipo de consciência que tem, portanto, clara ciência dos fatores e das condições que a determinam. Então, essa característica ela é fundamental e nos leva, ela sempre responde, né? Primeiramente, por que nós chegamos a essa situação? Essa é uma das perguntas principais que a consciência crítica busca. Por que nós chegamos a ser o que somos, tá? Ou termos os problemas que temos? Essa é a primeira. E segunda, uma segunda pergunta fundamental no passado, que possibilidades, né, possibilidades objetivas nós tínhamos para tomar e como foi esse processo de tomada de decisão ou de caminho histórico que a sociedade tomou. Tá? Então, nós temos aí um conjunto enorme de questões que são colocadas. Nós vamos ver isso com muita clareza, por exemplo, no texto do José do Castro, quando nós formos discutir sobre a fome, nós vamos perceber que pelo próprio livro do José de Castro, intitulado A Geografia da Fome, o José do Castro vai nos pontuar naquele momento, no final dos anos 40, se a nossa saída estaria de fato sendo melhor conduzida através do processo amplo de industrialização ou se por uma outra via, por um outro processo. Então, isso requer, para nós contemporaneamente, né, isso requer uma espécie de reconstrução dos fatos históricos e, principalmente, nos requer uma espécie de investigação das possibilidades objetivas que nós tínhamos no passado e, principalmente, né, para nós aqui presente, quais as possibilidades objetivas que estão em jogo e como essas possibilidades podem nos levar a, quem sabe, resolver os nossos problemas ou minimamente reduzi-los de modo que nós possamos ter, obviamente, aí uma sociedade com características um pouco mais com mais presença, por exemplo,
de justiça social ou esses outros elementos que vocês conhecem muito bem, que são associadas às democracias contemporâneas. Então, a partir dessa segmentação entre consciência crítica e consciência ingênua, o Guerreiro Ramos vai lançar essa problemática, né, essa ideia de problemática da realidade brasileira, e vai buscar grandes categorias grandes ou macro explicativas da realidade social. Nós vamos ver isso no texto logo mais, são 5 categorias, e a partir deles nós podemos aí exercitar ou buscar por modos de apreensão dessas categorias e indagar de que maneira essas categorias ainda são, nos dias atuais, relevantes para que nós possamos formar um quadro compreensivo, objetivo da realidade nacional. Então, talvez aí esteja a grande indagação que restará da aula de hoje. Indagação, obviamente, que terá como reflexo, vocês sabem perfeitamente disso, terá, é a nossa expectativa, né? Que essa indagação tenha como reflexo a configuração dentro da tarefa que vocês terão que levar a efeito durante a semana, particularmente nesta semana. Vocês vão perceber, por exemplo, e aí explicando aqui eu vou compartilhar a tela para explicar a nossa plataforma e explicar os encaminhamentos que estão sendo dados em termos de atividades que serão feitas, né, para que nós possamos solidificar o conhecimento, ok? Eu espero que vocês observem, estejam observando a minha tela. Deu tudo bem certinho, Eric? Consegue observar a tela? Seguimos a observar, professor. Ótimo. Então, aqui temos os aspectos formais da disciplina, né? Em cada uma delas, nós vamos ter, em cada uma dessas semanas, um quadro formal, material obrigatório, material complementar, videoconferências, mas nós teremos aqui as atividades. Então, de que modo eu tenho conduzido, juntamente com os professores que me auxiliam na disciplina? Saindo um pouco dos elementos tradicionais, do modo de indagação ou do modo de indução do processo de aprendizagem, eu busquei como alternativa exercitar né, ou exercitar a capacidade analítica, pragmática de vocês. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que nós discutiremos conceitos aqui na nossa aula e nas atividades vocês serão direcionados a uma tentativa de objetivação pragmática dessas categorias a partir de um exame de algo que lhes desperte a atenção. E este algo ele encontrará a sua materialidade, e eu fiz a seleção pelo menos em 4 elementos, que nós trabalharemos individualmente em determinada semana. Então, nesta semana aqui, a nossa atividade é que vocês façam a postagem de uma imagem. Vocês podem fotografar, né? Passar na rua e fazer uma fotografia. Vocês podem buscar um quadro de um artista, vocês podem buscar uma, uma imagem que esteja disponível nas redes sociais, mas esta imagem, vocês farão o upload dessa imagem para o sistema e escreverão um parágrafo justificando o porquê esta imagem capturada e disponibilizada na atividade, ela expressa ou pode expressar esse exercício pragmático que vocês terão que fazer com as categorias ou os conceitos discutidos. Ok? Esse é o aspecto. Além de fazer o upload da imagem, além de construir
este parágrafo, que justifique e explique a correlação entre conteúdo, né, e objeto disponibilizado, vocês terão também que partir para a postagem de um outro colega e ali escrever um comentário. Eu espero que mais ou menos de 4 ou 5 linhas, um comentário sobre a imagem que o colega postou. Então, o exercício se dá nesses termos. Nesta semana, uma imagem, um parágrafo justificando e explicando a correlação entre a imagem e conteúdo, e na postagem do colega ou da colega, um comentário crítico analítico da postagem que foi feita. O fundamental aqui é que nós não saiamos do plano conceitual da manipulação de conceitos, né? O que eu quero dizer com isso? Que tanto as nossas justificativas quanto as explicações que serão fornecidas, elas têm que ser, né, minimamente instruídas por conceitos, por ideias que nós discutimos e debatemos e que vocês encontraram nos textos. Isso é uma forma com que nós nos afastemos um pouco da manipulação de categorias que encontramos, né, muito frequentemente no senso comum. Não que o senso comum não tenha sua validade explicativa, né? As categorias de senso comum, é óbvio, elas explicam, servem para explicar, elas nos conduzem na vida cotidiana. Contudo, elas não nos dão um certo grau de confiabilidade, de objetividade que os conceitos e as categorias nos auxiliam, né? Então, por exemplo, no senso comum, nós utilizamos muito, com muita frequência, uma categoria, por exemplo, gente boa, né? Gente boa é uma categoria de senso comum. Quando eu falo gente boa, essa categoria do senso comum ela é uma categoria analítica, tá, que busca razoavelmente explicar determinado sujeito, determinada agente, né? Eu explico a pessoa, analiso, avalio e digo, bom, essa pessoa é gente boa. Quando eu falo gente boa, eu estou, portanto, me valendo de uma categoria de senso comum. Mas, contudo, há limites na explicação dessa categoria, né? Então, é muito difícil, é muito diferente, né, nós explicarmos determinada pessoa pela categoria gente boa, ou nós nos valermos, por exemplo, de categorias da psicologia social, da psicologia ou da própria sociologia para nós explicarmos determinado fato. Então, nesse sentido, o exercício que nós faremos é um exercício de afastamento do senso comum, incorporação das categorias discutidas no texto e, obviamente, trabalhar essas categorias explicativas analisando, no caso desta semana, analisando uma imagem. O mesmo processo, tá? O mesmo processo vocês farão para a semana 2. No caso da semana 2, diferentemente de uma imagem, tá? No caso da semana 2, vocês terão então que fazer um upload de um vídeo, tá? O ideal é que seja um vídeo curto, uma parte de um vídeo, e proceder do mesmo modo que procederam com a imagem. A partir do vídeo, você procede à analítica, justifica e explica a correlação do vídeo com as categorias, os conceitos estudados. E, ao mesmo tempo, vai até uma postagem do colega, né, vê o vídeo que o colega postou e faz ali também o seu comentário. Então, um vídeo vocês terão pela frente na semana em que na semana 2, e na semana 3 vocês terão pela frente a postagem de uma música, tá? Então, na semana 3 vocês postarão uma música, farão o upload dessa música e objetivarão a música do ponto de vista de justificativa e de explicação da música, associada aos temas que nós estamos discutindo, tá? E por último, na semana 4,
né? Eu aceitei a, a indicação que, na nossa reunião que nós tivemos, eu junto com o Márcio, o Rodrigo e a Marice, aí eu aceitei como um desafio, né? De nós trazermos para o escrutínio, tá? E trazer para o escrutínio na atividade, e vocês vão encontrar isso na última semana do curso, na semana 4. Vocês terão então que fazer um upload de um meme, um de qualquer formato e de qualquer gênero que vocês se deparem e que vocês encontrem. Então, o elemento estimulador, tá? O elemento estimulador da reflexão, o elemento estimulador do exercício analítico, instruído por uma categoria, por um conceito, no caso sociológico, será aí um meme a critério de vocês, tá? Qualquer um, e não há, obviamente que há restrições, digamos assim, como eu posso dizer, morais e éticas, né? Não vai pegar um meme, se vocês me permitem aqui os parênteses ou as aspas, né? Um meme de sacanagem e fazer a postagem e fazer o comentário, né? Mas dentro desses critérios aqui que nós temos, essa razoabilidade ético-moral nossa, aí não importa se é um meme que tenha que ver, ou uma imagem, ou um vídeo, ou uma música que tenha que ver com a política atual, que tenha que ver com a política do passado, que tenha que ver com a história do Brasil, não importa, tá? O que importa é que esse elemento motivador do exercício com as categorias e com conceitos é o que vai valer. Tá? Então, nós vamos discutir, por exemplo, a fome. Nós vamos discutir Josué de Castro na semana 3. Tá? Na semana 3 é a discussão do Josué de Castro sobre a fome. Então, algum de vocês podem, por exemplo, pegar o quadro de Cavalcante, lá, Os Retirantes, e fazer uma associação entre o quadro o Retirantes, de Cavalcante, e os, o texto, né? O texto, a ideia expressada por José de Castro no livro que nós, no capítulo do livro que nós leremos. Então, ficará muito a cargo de vocês esse exercício. Então, essa dinâmica ela foi pensada exatamente para nós fugirmos um pouco do convencional de análise de um estudo de caso ou coisa do gênero. Esse estudo de caso, essa análise, obviamente, nós teremos na prova, quando tiver que fazer uma prova, aí a gente vai recorrer a a um caso, uma averiguação de um caso. Mas vocês serão avaliados em razão desta capacidade, como é que eu posso dizer, dessa capacidade de se abstrair da vida cotidiana, trazer dessa vida cotidiana um fato com o qual você se depara e selecionar pragmaticamente conceitos e analisar esse fato escolhido com o conceito selecionado. Então, é esta instrução que, que nós temos, né, tanto eu quanto os tutores da disciplina, e é isso que nós faremos. Então, aí fica aqui a primeira pergunta para esclarecimento de dúvidas com relação às atividades, né? Depois a gente parte para o conteúdo de fato. Assim, se alguém tem uma dúvida, quer um esclarecimento, fiquem à vontade. Tem muita coisa legal, né? Dizer que as turmas anteriores, assim, não somente eu, o Eric, que já está aí acompanhando, né? Estamos já na quinta turma, assim, nós nos deparamos assim com muita postagem caprichada, né? Uma capacidade analítica muito boa. Eu acho que e nós aprendemos bastante com isso, né? Coisas que, por exemplo, para mim passavam desapercebidas, porque a gente não pode estar ligado o tempo inteiro, né? Mas que para o estudante ele foi lá e pá, né?
capturou o elemento, trouxe o elemento né, coletivamente para nós e expressou. A Camila está com a mão suspensa. Camila, Oi, boa noite. Meu nome é boa noite. Camila, prazer todos vocês. Eu fiquei com dúvida em relação a essas duas atividades principais, do vídeo e da música. Nós vamos ter que fazer o upload ou dá para ser um link, colocar ali o link para remeter para vocês? O link, preferencialmente o link. Pode ser um Preferencialmente link. o link Perfeito. exatamente, porque às vezes fica muito difícil fazer upload. O É link é isso mesmo, eu já suficiente, né? pensei exatamente isso. O link é suficiente e a grande questão como eu falei para vocês, é saber extrair esse elemento e ativar a capacidade analítica, né? E não somente analítica, mas a capacidade perceptiva da vida cotidiana, né? Então, por exemplo, teve um estudante que fez algo que eu achei muito interessante e provocador também, né? Ele passou no viaduto da Borges e tirou assim um conjunto de 3 fotos. Entende? Assim, o negócio foi chocante, assim, quando as fotos vieram aqui, eu acho que ele também era fotógrafo amador, né? Então ele conseguiu impactar duplamente pela, pela foto em si, né? Pela foto em si, pelo material fotográfico e também pelo questionamento que veio por trás, né? Da explanação. Então foi um material muito instigador com os quais a gente se depara, né? Então, eu tenho tido excelentes surpresas com essas atividades e com a capacidade criativa e imaginativa e principalmente pelo alargamento da minha própria percepção, né? Como eu falei, às vezes nós andamos no modo sonâmbulos, né? Pelas ruas e, e estudantes vão lá, né, vão lá e capturam. Teve um que fez uma coisa bem interessante também, que ele fotografou, assim, num momento bem específico, um conjunto de motoboys estacionados esperando para receber as encomendas para levarem. Nós estávamos discutindo sobre a pobreza e precarização do trabalho e tal. Então, o estudante foi lá e fez esse tipo de seleção da vida cotidiana, né? Então, isso faz parte do exercício criativo de cada um de vocês. Vou dar uma dica, professor. Pois não? Quando vocês postarem, por exemplo, vídeos e músicas, às vezes o vídeo é muito grande e o trecho que interessa para vocês é uma parte. Então, na hora que vocês forem fazer a explicação ali no comentário do que vocês vincularam, o vídeo que vocês selecionaram com o conteúdo da disciplina, também sinaliza, ó, pelo minuto 2 e 3 minutos, preste atenção ali pelos 4 minutos e meio, para a gente ter bem o foco da onde está a percepção de vocês e onde vocês enxergaram o conteúdo da disciplina a partir daquilo. Então, se não for a música inteira e se não for o vídeo inteiro, sinalizem um pouquinho mais específicos as partes que mais interessam. Isso ajuda a gente na hora de visualizar e compreender aquilo que vocês queriam transmitir. Ok? Muito obrigada. Tá ótimo. Alguém mais com alguma dúvida? Por favor, Carlos Alberto. Boa noite, professor. Boa noite, tutores e Boa demais noite. colegas. Olhando a plataforma do Moodle, professor, eu vi que o senhor comentou de 4 autores, tá? Um deles, inclusive, é o José Maria Domingues. Só que me parece que só tem 3 textos postados nela. Não sei se eu estou enganado. Na plataforma, nós vamos Se nós temos ter... 3 textos, né? São 2 obras e mais o resumo do senhor. Exato, exato. E o senhor, exato. na fala, comenta de 4 autores, inclusive um chamado José Maria Domingues. José Maurício Domingues.
José Maurício Isso, José Domingues. Maurício Domingues, pode ser. Eu não coloquei o texto Ah, do tá. Maurício Tudo bem. Domingues, mas eu Tá. posso disponibilizar lá. Não, tudo Eu bem. Eu só fiquei com um perguntei. pouco de receio de, Tá, não, de tá bom. colocar Pode. uma carga grande de leitura, assim, a princípio, né? Sim. Mas É bem só uma lembrado. pergunta simples, tá? De confirmação. Obrigado. Tá, tá legal. Agradeço pela lembrança. Ok. Ok, então, Eric, vamos então passar para a explicação. Não é uma explicação, é uma exposição sintética do texto que vocês têm de leitura obrigatória, que é o texto do Guerreiro Ramos. Eu vou compartilhar a minha tela e vou fazer a, a explanação do, do texto, ok? Então, espero que estejam todos visualizando. Então, o texto chama-se, esse que eu já comentei, né? A Problemática da Realidade Brasileira, está aqui, capítulo deste livro. E o autor, o Guerreiro Ramos, ele começa fazendo, na verdade, duas acusações à sociologia de sua época, né? Essas acusações elas não estão de todo ultrapassadas. Elas me parecem ainda bem pertinentes. Então, diz eles, né, que há, entre os analistas sociólogos, dois tipos de deficiências. Uma que ele chama de deficiência teórica e uma outra que ele chama de deficiência extrateórica, né? Diz ele, no Brasil, os analistas, ao tentarem definir em termos globais a sociedade nacional, têm frequentemente incidido em formulações insuficientes e incorretas, devido a dois motivos principais, isso é, duas desatualizações, uma de caráter teórico, outra de caráter extrateórico. Do ponto de vista teórico, esses analistas, né, sociólogos, intelectuais de modo geral, estão presos a duas correntes sociológicas com as quais eles se opõem, de certa maneira. O empirismo e o positivismo. De um lado, esse aprisionamento faz com que esses analistas fiquem desatentos à distinção entre realidade social produzida e realidade social em produção, ou seja, eles estão desatentos entre aquilo que se encontra de modo manifesto, aquilo que já ah, houve uma erupção, aparece e aparece a todos, mas também, e aí que é o ponto grave, essas pessoas não estão atentas àquilo que está em estágio de latência, ou seja, aquilo que ainda não se manifestou socialmente, mas que dentro em breve manifestar-se-á, né? Aparecerá. Então, o empirismo e o positivismo, eles, nesse sentido, na avaliação do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, eles impedem o analista a serem sensíveis a fatos que estão em processo de erupção, digamos assim. Então, eles ficam desatentos a aspectos da realidade que, por estarem incessantemente sujeitos à liberdade da praxis humana, são sempre um vir a ser. Por outro lado, ao coisificarem, né, do ponto de vista do positivismo, a realidade e a ela atribuir causalidade única, por considerarem a preponderância sistemática exclusiva de um determinado fator, raça, clima, economia, cultura, eles se tornam deterministas e dogmáticos. Esse é um aspecto fundamental e por isso a categoria de totalidade que ele coloca. Ou seja, embora nós podemos ter variáveis, né, podemos chamar assim, ou problemas de grande amplitude, de grande relevância para a explicação da realidade, mas perspectivar a realidade a partir de um único aspecto, isso ainda não permite com que nós procedamos um passo posterior, né, que é o passo de buscar um pano de fundo de totalidade em que esta particularidade esteja devidamente assentada na sua complexidade e na sua própria perspectiva. Deste modo,
nós nos tornamos pessoas que tentam explicar a realidade a partir de uma única variável, de um único eixo ou de uma única dimensão. Tá? Essa é uma questão. Nós podemos perceber, por exemplo, quando se tenta explicar a realidade nacional a partir do recorte raça, exclusivamente. Então, vocês percebam, por exemplo, nos dias de hoje, que para fugir dessa espécie de maniqueísmo explicativo, os autores têm tentado explicar os elementos recorrendo a categorias ou a planos de fundo mais amplo. É o que nós vamos encontrar, por exemplo, neste pequeno livro aqui, do Silvio Almeida, que vai explicar o que ele chama de racismo estrutural. Então, perceba, não é o ato o observado. Eu posso observar o ato, o fato, né? O fato racista, mas isso não implica que, ao observá-lo, eu tenha capacidade de explicá-lo na sua completude ou na sua complexidade. Para isso, eu necessito recorrer a um quadro maior explicativo. O que vale para a raça, isso vale para as questões econômicas, isto vale para determinados tipos de fatos sociais que recolha. Então, a acusação aqui do Guerreiro Ramos, essa acusação teórica, é exatamente nesse ponto. Os analistas tentam explicar a realidade a partir de uma única dimensão, como se essa dimensão ela explicasse o todo, a totalidade da realidade nacional, no caso. Então, essa é a primeira crítica. A segunda crítica é que, do ponto de vista extra-teórico, agora, os analistas, ao adotarem o modo de vida acadêmico como modo de sociologizar, subtraem o seu principal histórico ingrediente, que é o engajamento efetivo do analista com a realidade a qual pertence e participa. Em outras palavras, a praxe sociológica. Então, aqui ele vai fazer uma crítica digamos assim, o academicismo que imperava naquele momento já, mas nos dias de hoje, sem sombra de dúvida, né, predomina entre nós. Então, os analistas se tornam analistas de gabinete, né, e a partir do gabinete tentam explicar a realidade. O Guerreiro Ramos aqui faz uma defesa de que, em verdade, o analista tem que estar inteiramente envolvido ao acontecer social. Ele tem que ser um partícipe dessa, desse fazer, desfazer da realidade social. Então, não cabe a ele, e aí ele vê de modo muito negativo e pejorativo do ponto de vista da própria sociologia, as tentativas de explicar a realidade a partir, né, do momento em que se fica sentado numa cadeira ou num gabinete. E, em especial para a sociologia, essa crítica dele é uma crítica que vinha com muita força, muito grave. Ele mirava aqui principalmente a sociologia da USP, né? E a USP se apresenta como a principal fonte, né, da explicação sociológica brasileira, isso desde os anos 50, e o Guerreiro dizia, não, olha, veja só, não dá para explicar o Brasil a partir de gabinete, né? O sociólogo ele tem que penetrar e se lançar na realidade e mais, ser engajado com essa realidade, querer efetivamente transformar essa realidade. Ele não é um simples e mero espectador da realidade, ele é um partícipe da feitura dessa realidade. Então, essas seriam as duas deficiências que ele observa, uma deficiência teórica e uma deficiência extrateórica. Qual é o ponto principal, né, que ele vai apresentar nesse trabalho? Então, haveria, segundo ele, né, diante dessa situação, haveria necessidade de uma noção ou categoria de totalidade, o que significa dizer que a teoria global de uma sociedade é requisito prévio para a compreensão de suas partes. Então, as partes elas podem ser compreendidas como parte, mas, ao mesmo tempo, elas só são
elas só são devidamente esclarecidas na sua complexidade a partir do momento em que são lançadas ou projetadas a uma totalidade. Então, o jogo entre a totalidade e a particularidade, para o Guerreiro Ramos, ele é um jogo necessário. Então, eu necessito que o particular seja levado a um plano total. Sem isso, eu não consigo efetivamente compreender o particular. Eu deixo de compreender o particular e não compreendo a totalidade. Então, para ele, a totalidade seria quase como uma espécie de pré-requisito, né? Pré-requisito para a compreensão da parte. Isso não quer dizer que nós teríamos que esgotar a totalidade para caminhar à parte. Longe disso. Então, um razoável quadro de totalidade, um razoável quadro, no caso, da realidade brasileira, do que é o Brasil, do que é a nação brasileira, é pré-requisito para a compreensão dos problemas brasileiros. Sem esse quadro não se consegue. E eu acho que aí é um ponto importantíssimo para nós, né, para quem atua na administração pública ou pretende atuar, ou mesmo para quem está na área da administração privada, que na maioria das vezes este ponto ele nos foge, porque nós não temos categorias de totalidade às quais nós podemos recorrer. Então, em geral, nós nos perdemos nos problemas imediatos e cotidianos, sem compreender os seus vínculos causais dentro de um conjunto. Então, esse ponto é um ponto que merece reflexão enormes para nós. Mas não é uma coisa simples e fácil de nós procedermos. Acho que essa é uma questão fundamental. Porque sair do particular e ir para o total, ou o inverso, sair do total para o particular, requer um percurso, em determinado momento, requer que nós aumentemos os nossos níveis de abstração, né? Então, o incremento do nível de abstração rumo à totalidade, infelizmente, falta à grande maioria das pessoas. A imensa maioria das pessoas, quando muito, né, portadores disso que nós comentamos no início, de consciência ingênua, não conseguem dar um passo abstrativo para além do problema cotidiano imediato. E aí então ficam presos, entende? Não encontram saída, não encontram soluções via de regra. Um formulador de políticas públicas, por exemplo, ele tem que ser uma pessoa com alta capacidade de dar esses passos cognitivos, porque isso requer determinados. Eu acho que desculpa, encontrei aqui. Eu vou parar de. Okay. E isso requer determinados procedimentos. Eu vou exemplificar para vocês. E como às vezes a própria linguagem nossa, ela não nos possibilita. Então, veja, quando eu utilizo a palavra política, ou quando vou me valer para uma explicação de qualquer questão política, eu tenho que deixar muito claro qual é o nível de análise ou o nível de abstração com o qual eu estou querendo lidar. Senão não fica claro para não fica claro para as pessoas com as quais eu estou interagindo e até mesmo para mim não fica claro do que efetivamente eu estou tratando, tá? Então eu necessito uma clareza do que estou compreendendo como política. Senão eu não encontro. Então vejam, por exemplo, quando eu uso a palavra política, ela traz consigo pelo menos três tipos de significados distintos. Então eu posso ter a política, quando a política
entendida, né? Na língua inglesa, nós vamos usar o polite. O polite se refere à forma institucional. Então, todas as vezes que eu quero discutir a política na sua forma institucional, na língua inglesa há um termo que se chama polite, com Y ao final. Então, a realidade política, em termos da forma institucional, ela tem uma denominação muito específica, polite. Mas a outra, então, por exemplo, quando eu quero sair, né, dessa ordem jurídica, sistema político, e para outro elemento, em especial para a dimensão material, não necessariamente a dimensão formal, institucional, mas para a dimensão material, nós utilizamos o termo policy. Né? Policy, ela é atinente ao conteúdo material e técnico das decisões políticas. Entende? Nesse ponto, a gente precisa ter essa clareza. Então, quando eu quero tratar de uma coisa, é política. Quando eu quero tratar de outra, é policy. E ainda, o que em geral nós utilizamos com muita frequência, o que em inglês chama-se politics. A politics é exatamente isso que nós tratamos. A forma de lidar cotidiana no fazer política. Então, o que eu quero dizer com isso? O termo política, ele requer diferentes níveis de pensamento, diferentes níveis analíticos. Então, quando eu uso política, eu tenho que me situar. Então, eu posso, por exemplo, falar de política para explicar uma reunião imediata na qual eu estou lidando. Né? A, a empresa, né, o órgão está muito politizado. Você vai no departamento, você vai no órgão, todo mundo fazendo política. Mas como eu me refiro quando eu quero chamar a política em outro plano, né, no plano institucional, no plano formal institucional, quando se refere, né, suponhamos aí, o judiciário é muito politizado. Então, vejam, isso são planos muito diferentes. E eu preciso dar saltos explicativos, né, saltos cognitivos na explicação desse elemento. E o que o Guerreiro Ramos está tentando nos chamar, mais ou menos, é isso. Então, é como se eu tivesse camadas, né, determinadas camadas da realidade, em que, para eu ir aprofundando ou elevando, descortinando essas camadas, eu necessito caminhar cada vez mais, no caso dele, para um quadro de totalidade. Então, por exemplo, dá um diagnóstico político do Brasil, você pergunta, o que é o diagnóstico político no Brasil atualmente? Eu tenho que selecionar um plano analítico, senão eu me perco. Uma coisa é a explicação da política a partir do WhatsApp. Né? O WhatsApp está politizado demais. O grupo de WhatsApp está politizado demais. Isso é uma coisa. Agora, dizer o Brasil está politizado demais, o Supremo está politizado e tal, e etc., né? Ou dizer que as concorrências públicas estão politizadas, é um outro caminho, um outro nível. Então, nem sempre nós temos a capacidade de transitar entre os diferentes níveis analíticos. Tá? Isso nos pega com muita frequência de surpresa. Então, o ponto aqui que nós temos que estar atentos é a isso que o Guerreiro vai nos chamar. Né? Então, eu preciso, para a compreensão das partes, ter um razoável quadro de totalidade. Isto porque, diz ele, a coleta de fatos não tem sentido se não for orientada pelo ponto de vista da totalidade, por o que ele chama aqui de um a priori total. Então, a totalidade é uma espécie de a priori. O sujeito, quando chega ao fato, essa totalidade já tem que estar
não está devidamente acabada, pelo contrário, mas razoavelmente desenhada. Esse a priori não é arbitrário, mas está objetivamente implicado como princípio na vida prática do sujeito cognoscente. Os fatos não podem ser compreendidos como fatos isolados, separados, fixos, mas como elos de uma conexão infinita, como partes de uma totalidade significativa. Ok? Continua. Em verdade, os fatos sociais, todos eles, são fenômenos sociais totais. Isso significa dizer que seus diferentes aspectos perdem o sentido desde que são isolados. Desse modo, o autor exige que os analistas considerem a realidade brasileira, isto é, como um todo, cujos caracteres se apresentam não só no conjunto, como em cada uma de suas partes, variando apenas de escalas de uma para outra. Este é o elemento. Em cada ponto nós vamos perceber a presença dessa totalidade. Quer dizer, a totalidade ela está nas partes e não somente as partes estão na totalidade. É o que nós vamos encontrar, por exemplo, vocês vão ver no texto que nós colocamos aqui, o texto do Raimundo Fauro, A Viagem Redonda, o patrimonialismo no estamento. Então, nós percebemos que quando a gente discute o patrimonialismo no dia a dia, o clientelismo, né, as suas manifestações cotidianas, elas estão ali. Mas como é que eu consigo compreender uma realidade mais ampla e a presença desse elemento nessa realidade? Ou vice-versa. Então, esses pequenos atos, né, que são atos patrimonialistas, no caso do Raimundo Fauro, do patrimonialismo burocrático, esses pequenos atos estão fazem dentro de um todo, de uma totalidade, do modo como ele vai definir a realidade brasileira. Então, isso serve para exemplificar este movimento. Né? Então, o Guerreiro parte, então, para buscar essas categorias compreensivas que ele sugere. Coerente com as suas exigências, o sociólogo afirma: partindo de um sum, ou seja, sou brasileiro, procuraremos empreender um esforço tendente a contribuir para a compreensão global de nossa sociedade. O aspecto fundamental da problemática de nosso país consiste em aguda tensão entre forças centrípetas e forças centrífugas que atuam nele. Na verdade, essa tensão sempre existiu e, por isso mesmo, podemos encontrar em nosso passado antecedentes de situações que hoje se tornam dramáticas. A partir da exemplificação dessa tensão aguda em nossa economia, ele conclui: o impasse que esses dados traduzem se reflete em todos os níveis da sociedade brasileira. Esse impasse, que jamais se apresentou de modo tão agudo, suscita verdadeiro cisma na vida brasileira. Cisma que consiste na coexistência no país de duas sociedades, uma velha, com todos os seus compromissos com o passado, outra recente, implicando novo estilo de vida ainda por criar ou apenas ensaiando em círculos de vanguarda. Sua expectativa é que essa análise seja estimulante para a tomada de consciência crítica da realidade e, assim, para a estimulação da mudança. Então, reparem que aqui também ele vai grifar o elemento da dinâmica da realidade brasileira. Então, essa realidade ela nunca é estanque, ela nunca está devidamente ossificada. Então, o Brasil é um cessante diálogo entre passado, presente e futuro. É isso que é a dinâmica da realidade brasileira. Né? Passado, presente e futuro. De tal maneira que eu necessito compreender, para compreender o presente, eu necessito devidamente compreender ou ter como recursos o passado. Vejam vocês, mais uma vez eu vou exemplificar. Nós acompanhamos durante o processo de pandemia um cisma, para usar o termo do Guerreiro Ramos, ou um grande embate nacional. Qual foi esse embate?
o embate entre o executivo federal e os executivos estaduais, né? O embate entre o presidente e os governadores. Nós sentimos esse cisma o tempo inteiro, né? De um lado, o executivo, né? O executivo federal achando-se cesseado nas suas medidas, ou no modo como estabeleceu suas medidas. Do outro lado, os executivos estaduais reclamando para si as suas autoridades no exercício dessas medidas. E isso, se nós formos bem pensar, nós vamos dizer o seguinte, cara, isso não tem nada de novo. Isso, na verdade, é uma coisa muito antiga dentro da sociedade brasileira, que é o debate entre centralismo e descentralismo. Esse debate ele é um debate histórico no Brasil. De que maneira nós teremos um país mais centralizado ou um país menos centralizado? E isso vem, para vocês terem ideia, vamos pegar dois sujeitos, ai, me foge o nome, o Visconde de Uruguai com Tavares Bastos. Por um lado, o Visconde de Uruguai queria, isso nos 1800, era necessário para a formação da identidade nacional, para a formação do Estado Nacional, era necessário que houvesse uma centralidade, porque só com a centralidade nós conseguiríamos nos formar comunidade. Então, o discurso da centralidade era muito grande consequentemente, o discurso da autoridade, né, da autoridade sediada, no caso ali era o Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, a defesa do Tavares Bastos era uma defesa pela descentralização. Os estados teriam que ter autonomia. Então, isso nós enfrentaríamos uma tensão incessante. Essa tensão, esse debate que nós vivenciamos há mais de 200 anos, ainda chega nos nossos dias e arrebentou durante a pandemia. Arrebentou. Então, a gente não consegue entender, né? Nós não conseguimos entender esse debate protagonizado, né, com o presidente Jair Bolsonaro e o governador Flávio Dino, o Dória, né? Esse é um embate histórico. Então, para entendê-lo, não é uma questão, isso é interessante, não é uma questão do Bolsonaro, não é uma questão do Dória, não é uma questão do Flávio Dino, não é uma questão do Eduardo Leite. Isto é uma questão nacional, não devidamente resolvida. Tá? Apesar de nós termos elementos constitucionais que supostamente teriam resolvido a questão. Então, há problemas que nós só conseguimos compreendê-lo se nós entendermos o recurso histórico. Nos dias de hoje, por exemplo, fala-se muito de conservadorismo, né? Conservadorismo do Brasil, nunca houve conservadorismo do Brasil pela primeira vez. É uma tremenda baboseira. No Brasil, historicamente, as forças conservadoras sempre foram muito fortes e conseguiram impor-se em diversos momentos. Em diversos momentos. Boa parte desse conservadorismo sempre esteve ligado, por exemplo, às grandes oligarquias nacionais. Então, por vezes, né, quem chega, digamos assim, quem cai de paraquedas dentro do debate, acha que discutir conservadorismo é discutir uma defesa do presidente Jair Bolsonaro no país, enquanto não é nada disso. Né? Não é à toa que você vai ver, por exemplo, a presença de um Orleans e Bragança apoiando o discurso conservadorista. Mas por quê? Porque o conservadorismo está lá atrás, desde o momento em que se criva a República Nacional, né? Em que, quando se funda a República, a primeira reação conservadora são os apoiadores de Dom Pedro II. Então, o que eu quero trazer aqui não é emitir uma opinião sobre o problema contemporâneo, longe disso.
é simplesmente dizer para vocês que problemas contemporâneos necessitam ser compreendidos na sua historicidade, porque é essa historicidade que vai nos fornecer um razoável pano de fundo. Senão, nós vamos cair no que os historiadores chamam de presentismo. O presentismo é uma doença que impede, né, nos termos do sociológico, impede a consciência crítica. Então, o presentismo ele nos impede de efetivamente compreendermos os problemas, né? Essa é a realidade da questão. Então, aqui no caso, o Guerreiro vai falar disso e vai buscar as suas categorias. Então, vejam, ele lança aqui 5 categorias e, segundo eles, essas categorias são as grandes categorias explicativas dessa realidade. Se elas são pertinentes no dia de hoje, necessitam de ser atualizadas, é uma outra questão. Tá? Mas e essa questão fica a cargo das nossas reflexões. Então, vejam, a primeira categoria é o que ele chama de dualidade. Resultante da conexão histórica universal em que se viu apanhado o Brasil, é fruto da necessidade de integração forçada do país no mundo moderno eurocêntrico. O Brasil é dual e múltiplo, pois tem em si todas as fases de desenvolvimento. A lei da dualidade pode ser generalizada para todos os aspectos da vida. Então, a dualidade é um elemento concreto, ela explica. O Brasil é um país dual. O que ele quer dizer? Então, no Brasil, e não somente no Brasil, a dualidade não é uma questão somente nacional. Eles vão dizer o seguinte: nós temos, por exemplo, sistemas altamente competitivos e modernizados no Brasil. Vamos pegar o caso da agricultura. Então, você vai encontrar a agricultura da soja, que é altamente mecanizada, tecnologizada, com máquinas altamente quase que robotizadas, e ao mesmo tempo você vai ter agricultura familiar, rudimentar. Então, essa dualidade, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, ela é uma questão que atinge consideravelmente a sociedade brasileira. Então, nós temos que entender isso. Então, por um lado, quando se fornece determinadas políticas públicas que vão dar, por exemplo, guarida às grandes indústrias, às indústrias mais tecnológicas, nós esquecemos das indústrias dos modos de produção mais rudimentares. E isso canaliza os recursos para lá e faz com que nós esquecemos outro. Então, o formulador de política pública, o analista da realidade nacional, não poderia, segundo Guerreiro Ramos, deixar de lado essa questão, porque o Brasil é um país dual. Enquanto ele está aqui discutindo, né, inclusive do ponto de vista cultural, do ponto de vista de consumo, do ponto de vista da economia, discute questões ligadas à globalização, há outras questões de caráter local, urgentes, mais salientes e que talvez necessitem de maior empenho e maior dedicação. Então, a dualidade é, para o Ramos, uma categoria fundamental para que nós possamos compreender a realidade nacional. Igualmente, a heteronomia. O caráter mimético, diz ele, dos países colonizados é resultado da situação global em que estão. O prestígio das metrópoles se lhes impõe inexoravelmente. Diante do imperialismo desse prestígio, não é dado ao país colonizado fazer opções, nem lhe pode ocorrer mesmo a ideia de opção, senão a partir da possibilidade real de liquidar sua dependência. Então, para o guerreiro, nós teríamos que liquidar as nossas dependências, ou buscarmos aí uma espécie de autonomia enquanto nação. Porque a heteronomia, ela nos causa um problema grave. Nós estamos sempre caindo em processos imitativos, né? Como se as soluções que são boas para a Europa são necessariamente boas para o Brasil. As soluções que são boas para os Estados Unidos são necessariamente boas para o Brasil. Então, se, por exemplo, nós percebemos que há um movimento mundial para caminhar
ao Estado mínimo, de imediato nós copiamos mimeticamente a solução e acreditamos que o Estado mínimo é a solução para o país. Então, este elemento, essa denúncia que o Guerreiro, esta categoria, a categoria que está associada ao mimetismo, tá? Que causa esta heteronomia, ela nos atinge gravemente, né? Gravemente. Então, o Brasil seria, no caso, um país copiador, né? Um papagaio. Só repete o que é bom lá fora, é imediatamente, né, aplicado aqui. E isso causa essa terceira categoria que ele chama, isso causa a alienação. O Brasil está entre os povos que têm sido o proletariado externo dos países do centro econômico. A sociedade brasileira é profundamente marcada pela alienação, pois ainda não está plenamente ao seu alcance a manipulação direta dos fatores de seu desenvolvimento. A alienação é uma deficiência do comando de si próprio. Então, esse mimetismo, uma das causas desse mimetismo, é que cada vez mais que nós nos miramos no exterior, nós esquecemos efetivamente o que somos. Nós não vamos atrás das efetivas soluções para os nossos problemas. E aí ele vai fechar com mais duas categorias, que ele chama de amorfismo, né? A organização superestruturária da nossa sociedade, carecendo de forma ou de relação orgânica com as peculiaridades do país, se altera simetricamente conforme as sucessivas influências que recebe do exterior. Nosso constante proceder mimético, nossa imitação e transplantação habituais são parte de uma totalidade. No caso da situação colonial a que fomos expostos desde a chamada descoberta. Então, nós somos uma coisa amorfa. Em parte, né, o Raimundo Fauro, aquele texto do Raimundo Fauro, vai nos falar isso. Tá? Nós não conseguimos ter um tronco basilar, né? Um tronco basilar no qual nós solidificamos as nossas questões. Então, o amorfismo faz parte do modo não é uma questão essencial, tá? Não devemos interpretar. Mas o amorfismo tem sido o modo como o Brasil tem lidado incessantemente com essas questões. Então, nunca há uma estrutura devidamente assentada, né? Uma estrutura pública, ou uma estrutura de produção, coisas do gênero. E, por último, né, obviamente, quase como uma consequência disso tudo, é o que ele chama de inautenticidade. O Brasil é um país inautêntico porque se pauta econômica, política, social e culturalmente por normas que não permitem a atualização de suas possibilidades e que vigoram às custas do contínuo déficit de seu ser. No Brasil, a superestrutura normativa e modeladora da vida nacional, assimilada dogmaticamente pelo cidadão, os incompatibiliza com a sua realidade. Então, a inautenticidade é, digamos assim, o resultado dessas categorias. O Brasil é um país inautêntico em diversos pontos, né? Na ciência, na educação, na cultura, né? Estamos sempre aí através desse proceder mimético, cada vez mais deixando de firmar elementos característicos que podem nos conferir autonomia, independência, portanto, uma identificação, uma identidade. Essas são as categorias que o Guerreiro Ramos nos apresenta e que vocês vão encontrar no texto e que podem aí talvez servir de elementos estimuladores para nós pensarmos a realidade brasileira ou pensarmos os problemas brasileiros a partir dessas categorias, né? Desculpa se demorei muito na exposição das questões. Hoje a aula foi um pouco mais longa porque eu tive que explicar as atividades, né? E só depois que parti direto para a explanação do texto. Mas, assim, do ponto de vista do conteúdo, são essas explicações que eu teria para hoje. Fico aqui aberto a dúvidas, esclarecimentos, né? Explicações adicionais que vocês necessitem.
Pode ser com áudio e pelo chat também, viu, pessoal? Não precisa ser só em áudio, não. Também podem utilizar o chat se preferirem. Do ponto de vista da economia, né, por exemplo, essa categoria da dualidade, vocês vão encontrar um dos grandes intelectuais, um dos grandes caras aí da economia, na história brasileira, vocês vão encontrar, por exemplo, esse sujeito aqui, o Inácio Rangel, neste livro, Dualidade Básica da economia brasileira. Então, o Inácio Rangel vai dar uma explicação para esses elementos, e se me permite só esse complemento aqui, tá? Porque é bom complementar que talvez ajude a esclarecer, a visualizar. Então, vejam, do ponto de vista da economia, isso é importante aqui, o Inácio Rangel vai tratar, nós teríamos, em termos de modos de produção, nós teríamos, na sociedade brasileira, todos os modos. Quase os quase pré-histórico, antiguidade, idade média, idade moderna, ajuda, isso atua concomitantemente no Brasil. Então nós temos modos de produção os mais diversos. Acontece que, e o próprio Guerreiro Ramos depois vai ampliar a esse elemento, acontece que, em geral, e aí ele, ele elabora esse pequeno quadro, então nós teríamos, por exemplo, supostamente oligopólios, tá? Um extrato de modos de produção de indústria de relativa complexidade, um extrato fronteiriço, sistemas de produção comunitários, microprodução e aqui o próprio Estado. Veja, isso aqui tudo são sistemas produtivos que estão sempre a requerer atenção do ponto de vista, por exemplo, de políticas públicas. Então, quando nós vamos formular políticas públicas, ou pensar políticas culturais, ou pensar coisas similares, se a gente perde de vista a complexidade dos modos, pode ser que nós levemos, por exemplo, a, ao, a hegemonia de canalização de recursos a um único e exclusivo segmento. Então, nós vamos dar, por exemplo, nós excedemos em dar vantagens às multinacionais e, ao mesmo tempo, esquecemos dos sistemas comunitários, esquecemos dos sistemas microprodutivos. Então, agora nós estamos discutindo aí uma política, isso vai aparecer muito nas eleições de 2000, deste ano, né? Política de reindustrialização do Brasil. E vocês vão perceber que nessa reindustrialização do Brasil, ou nós vamos caminhar para os sistemas, para os grandes oligopólios, ou para o de relativa competitividade. Mas nós vamos esquecer os outros sistemas. Não são atendidos porque não vão ter políticas públicas. Então, quando a gente embarca nessa, né, de economia de mercado, economia globalizada, nós estamos privilegiando, aqui no caso, os grandes sistemas oligopólios. Isso acontece em vários segmentos. Um dos segmentos, por exemplo, que a gente tem observado muito, é o segmento da educação, tá? Que está sendo inteiramente oligopolizado. As principais universidades brasileiras, que eram, inclusive, algumas universidades familiares, estão sendo vendidas para os grandes oligopólios mundiais. Já não são mais nacionais. Eu tenho um colega que estuda isso e os números que ele me passou são alarmantes. 72%, 72% das vagas universitárias brasileiras estão presas a oligopólios internacionais. 72%. Muito, muito, muito.
Então, reparem que pensar, por exemplo, como é que nós vamos pensar uma política educacional desse modo? Né? Essas são questões que podem nos ajudar, né, a pensar essas categorias, né? Mas aqui, vamos lá, Caroline, você suspendeu a mãozinha. Professor, tentando assim fazer um exercício de entendimento sobre a apresentação desse texto com o outro texto, né, do livro do Raimundo Fauro, talvez uma das explicações para isso, para essa dualidade, né, da gente daqui a pouco priorizar determinados aspectos da sociedade, tem a ver talvez também com o entendimento do Estado, da política, não da política, mas do Estado como uma coisa de grupos privados. Então, assim, no momento que eu estou no poder, que o meu grupo está no poder, ele vai orientar de acordo com os meus interesses pessoais. Mas eu também me pergunto como que isso ocorre em outros países, ou se isso é inerente ao ser humano, que é um ser humano que também não é neutro, né? A gente não é neutro, cada um carrega as suas subjetividades. E outra coisa, só ia perguntar, pedir, na verdade, se teria como disponibilizar esse outro texto que tu mostraste agora, né, da Rangel, acho que pareceu ser bem interessante. Sim, sim, tem como eu fazer disponibilizar o texto para vocês perfeitamente. Isso tem que ver, obviamente, Carolina, com o que você está falando, porque boa parte das nossas discussões, ele perpassa um pouco isso, né? Perpassa muito. Então, nós não nos perguntamos, por exemplo, tá? Nós não nos perguntamos, por exemplo, qual é o Estado, ou de que tipo de Estado nós necessitamos. Não há pergunta. Tá? Em geral, a gente faz o diagnóstico com as lentes exteriores. Então, se há hoje uma discussão de Estado mínimo, imediatamente nós trazemos a discussão de Estado mínimo para nós. Mas reparem, cada nação tem um Estado do tamanho que necessita. Essa é uma questão que a gente esquece. Tá? Cada nação tem um Estado do tamanho que necessita. E isso não é mínimo, porque é mínimo e é máximo o Estado em razão das necessidades nacionais. E não existe uma régua única. Né? Esse é um aspecto fundamental. Não existe como há na, na física, né, que tem lá guardado na Suíça o peso, ou a régua de 1 metro, ou o peso de 1 quilo, em que está lá e é guardado, precisa de 15, 20 pessoas para acessar a sala, porque aquilo é o metro, é a medida. Né? Então, se a gente, eu vou construir uma trena, eu não sei exatamente o metro. Então vamos lá no guardado, a gente vê o metro e a gente põe a trena. Essa medida. Então, nós agimos desse modo. Mas nós não nos perguntamos qual estado a gente necessita, qual é o tamanho do nosso estado. De imediato a gente diz estado mínimo. Como é o estado mínimo? Copia o estado mínimo norte-americano, copia o estado mínimo da moda. Esse é um aspecto que nós evitamos a discussão. Então, se, por exemplo, estão aposentando as pessoas, né? A média de aposentadoria agora vai passar para 68 anos, 70 anos na França. Então, automaticamente, a gente tem que trazer isso para o Brasil. Cara, mas analisa a nossa realidade. Olha o nosso povo, entende? Olha como nós vivemos. Essa é uma questão que nós nos esquecemos, porque o Brasil, infelizmente, o Brasil entrou na história moderna, ele entrou na história moderna como um dos principais fornecedores de riquezas para os países cêntricos. Então, por exemplo, a Inglaterra, só foi possível a Inglaterra estruturar o seu estado de bem-estar social porque se valeu das riquezas produzidas aqui. A gente não pode negar os olhos a essa questão. Tá? Se você analisar na história, desde os 1800, aliás, antes, né, desde os 1700, a gente pegar os historiadores vão mostrar o privilégio
que teve a Inglaterra na história recente mundial. E isso vai solidificando em termos de uma estrutura estatal. Então, o inglês, quando eu tive certa vez na Inglaterra, e eu fiquei surpreso com isso, um mendigo na Inglaterra, naquela época, né, na virada dos anos, início dos anos 2000, um mendigo recebia auxílio do Estado se tinha com ele, guardava com ele um cachorro. Ele recebia para ficar com o cachorro e tratar o cachorro. Entendem? Um mendigo. Se você tinha 2 ou 3 crianças, o salário família era grande. Aqui no Brasil, se você chega a essa consideração, a esse tipo de questão, dizer assim, vamos dar um auxílio para que o mendigo cuide do animal. Cara, você é execrado, obviamente, você é execrado. Aí vão dizer, você está pirando, está pirado. Mas a Inglaterra fez isso. Entende? Ela conseguiu construir seu estado de bem-estar social. Viveu, algumas gerações estão ainda vivendo. Mas nós não discutimos qual estado nós necessitamos. Ó, vamos analisar a nossa realidade. Analise a realidade. O que é um trabalhador brasileiro da grande maioria da população, com 68 anos de idade? É uma pessoa acabada, inteiramente acabada. Essa é a realidade. Não é assim como o gabinete. Talvez eu chegue aos 68 trabalhando aqui no meu gabinete, entende? Mas quem está carregando saco de cimento nas costas desde os 15 anos de idade não vai. E não vai ter saúde. Entende? Não vai, eu acho que esse é o ponto que o Guerreiro nos coloca. Nós temos que buscar soluções nossas, né? Porque viver do mimetismo, né, viver desse papagaísmo como nós vivemos, isso só nos afunda. E para isso nós precisamos buscar a nossa autonomia frente a ao que nos impõe. Então, vocês vão perceber a nossa administração. Vocês querem. Isso está claro. Você pega agora, estava tramitando uma reforma administrativa, né, até há pouco tempo. Vá olhar lá os argumentos que justificam a reforma administrativa, entende? São e faça um comparativo do argumento, da justificação da reforma do governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi conduzida pelo Bressa Pereira, da que foi conduzida pelo governo de plantão. Sabe, é uma debilidade grande de justificativa. A reforma do Bressa, e ainda, né, não quer dizer gostando ou não gostando do Bressa Pereira ou do Paulo Guedes, nada disso. Quando o Bresser Pereira vai propor, por exemplo, que nós necessitamos da administração pública gerencial, ele faz análise de toda a história da burocracia pública brasileira. Então, há fundamentos históricos. Você pode não concordar, eu posso não concordar, mas ele tenta instruir historicamente a questão e lança uma propositura. Aí ele vai dizer o seguinte: olha, até agora o que tem nos pautado, a partir dos anos 40 e principalmente nos anos 60, é a administração pública burocrática. Essa administração pública burocrática, ela se mostra tremendamente ineficiente, diz o Bressa Pereira. Nós precisamos ganhar em eficiência, né? Não é à toa os critérios de eficiência, transparência e tal, são critérios hoje constitucionais. Nós precisamos ganhar em eficiência da máquina pública. E para ganhar eficiência na máquina pública, nós precisamos implementar a administração pública gerencial. Essa é a proposta do Bressa Pereira. Não cai de paraquedas. É claro que ele vai dizer, mas isso está na Noruega, está nisso. Então, há elementos miméticos, nós vamos identificar. Mas, ao mesmo tempo que há os elementos miméticos, há os elementos históricos sociais relativos à nossa realidade. Mas quando a gente analisa essa proposta última, não há nada. Não há fundamento histórico, não há base histórica, não há base social. E nós que estamos dentro da administração pública, né, lidamos com isso. Quando você perde esse fundamento, você vai dizer o quê? O que vai justificar? Não há justificativa. Você levanta o dedo, né? Põe o dedo na boca, levanta para ver para onde está indo o vento e diz assim: é esse ponto. Infelizmente é o que a gente observa via de regra, né? Mas nós precisamos ter
uma posição mais qualificada dentro da administração pública, né? Muito mais qualificada. O momento que nós passamos e vemos passando aí nos últimos 10, 15 anos, é um momento muito delicado em termos analisando a própria administração pública, né? As soluções que nós encaminhamos. Isso não quer dizer que os governos anteriores foram perfeitos, pelo contrário, né? Deixaram um rastro terrível, é um dos piores tipos que nós podemos encontrar em determinados segmentos. Mas o que eu quero que a gente fique atinente aqui é a essa ideia que o Guerreiro coloca, né? Nós somos um país mimético, muitos dos nossos problemas são causas, são fruto do nosso grande processo de colonização, de colonialidade. Nós preferimos, na maioria das vezes, importar ideias do que fabricar ideias. Daí, então, nós somos um país dependente de ideias. Nós não desenvolvemos a nossa ciência, nós não desenvolvemos a nossa educação. Aliás, pelo contrário, como eu disse para vocês, 70%, 72% das nossas vagas estão jogadas nesses conglomerados educacionais, né, de oligopólios. E, e assim os nossos problemas vão se acumulando e o Brasil não resolve os que tem, né? Desculpa se me alonguei mais uma vez, mas é só para dar, né, fazer o exercício aqui de como essas categorias do guerreiro podem nos ajudar. Eric, eu creio que já estamos um pouco cansados, né? Já uma hora É, e 45, então a gente fica um pouco cansado, vocês também. Eu sei como é difícil, né? Tá, 8 horas de trabalho, depois ainda vem para cá, é duro, né? É muito difícil, não é fácil a nossa formação. Mas de todo modo, saibam que tanto eu quanto, né, os professores que estão aqui nos auxiliando, o Rodrigo, a Marissa, o Márcio, o Eric, estamos aqui para auxiliá-los, para dialogar, para o debate, para a conversa. Nos procurem quando quiserem. A nossa expectativa é que esse diálogo que vai acontecer ali pelos exercícios, pela atividade, fomentem o debate, né? E esse debate ele é enriquecedor para a nossa formação. Então eu me despeço dando aí as boas-vindas a todos. É um prazer imenso estar com vocês aqui todas as segundas-feiras, nas próximas semanas. Eu espero que a disciplina lhes seja útil, benéfica nesse sentido e que no mínimo ela lhes instigue nessas provocações aqui que são lançadas. Obrigada, professor. Boa noite para todo mundo.